Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Hoje nós vamos responder exercícios sobre o processo de eletrização. Se por um acaso você perdeu a aula, ou queira reforçar, revisar o conteúdo, você vai encontrar essa aula lá na plataforma Gonçalves Dias, ok? Além disso, você vai encontrar também a apostila, todo o material, que vai lhe ajudar quanto a este conteúdo e os demais conteúdos e também outras disciplinas, tá ok? Então ficamos assim, você vai lá na plataforma Gonçalves Dias, vai fazer a sua pesquisa sobre a aula e as demais aulas, aquilo que você tem ali por acaso qualquer dúvida, ok? Que irá lhe ajudar bastante aí quanto a o conhecimento, quanto a você obter esse conhecimento que é importante aí tanto para a sua vida pessoal, particular, quanto também para os vestibulares, ok? Então vamos lá, Na questão 1, diz o seguinte: de acordo com a física clássica, as principais partículas elementares constituintes do átomo são: letra A, prótons, elétrons e carga elétrica; letra B, prótons, nêutrons e elétrons; letra C, elétrons, nêutrons e átomo; e a letra nêutrons, negativa e positiva, ok? Então vamos ver aqui o que diz a física clássica quanto a essas principais partículas elementares constituintes do átomo, ok? Então vamos para a primeira questão. A mecânica clássica, ok? Ela vai tratar as principais partículas elementares, aquelas que para a época, apenas aquelas iriam compor o átomo. Como, por exemplo, teve toda aquela evolução da teoria atômica, certo? Em que a teoria atômica dizia o seguinte, que o núcleo atômico ele era composto, isso segundo Bohr, por prótons e nêutrons, certo? Então os prótons e os nêutrons ficavam presentes aí no núcleo atômico, ok? E em suas órbitas nós temos aqui o elétron, Então o elétron ele estava aí nas suas órbitas discretas em torno deste núcleo. Então, para a teoria clássica, então isso aqui é um modelo clássico. Então, para a teoria clássica, nós temos prótons, nêutrons e elétrons, ok? Lembrando que o elétron, muito menos massivo do que os prótons e do que os nêutrons, tem a mesma carga elétrica, não é isso? A carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá ok? Então, o próton e o elétron, com essas cargas aí, com esses valores, a mudança é o seguinte, a natureza da carga e a massa, ok? Isso é uma teoria clássica. Para uma teoria quântica, ok? Nós já temos uma mudança, certo? Advento lá da teoria magnética, como é que esses prótons, que são partículas positivas, são partículas positivas. Os nêutrons são partículas descarregadas. Elétrons são partículas negativas, bem como já está aqui, ok? Então, advento dessas partículas positivas aqui estarem no núcleo e existia ali uma força eletromagnética muito grande, entre elas que é a força de repulsão, ok? Teve que se encontrar uma forma de se explicar a estabilidade desse núcleo atômico quanto a essas forças eletromagnéticas, ok? Então se propôs que essas partículas que estão no núcleo não são partículas elementares, existem partículas menores do que elas que nós chamamos de partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas, elas irão compor aí essas partículas atômicas, essas partículas que estão no núcleo, justamente mantendo essa interação. Lá que nós chamamos de quarks, chamamos de leptons e também chamamos de gluons. Então esse é assunto para uma outra aula, para um outro conteúdo, ok? Mas enfim, para a teoria clássica, a única opção que vai apresentar prótons
prótons, nêutrons e elétrons é a opção B, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Ok? Então a resposta é a opção B. A opção A, perceba o seguinte, ele trata prótons, elétrons e carga elétrica. Carga elétrica ela não é uma partícula que está lá no núcleo, tá ok? Não com essa denominação, ok? Lembrando que prótons e elétrons são partículas carregadas, mas elas não são denominadas de cargas elétricas. A C, elétrons, nêutrons e o átomo. O átomo é a estrutura, tá certo? O átomo é toda a estrutura. E letra D, neutro, negativa e positiva. Negativa e positiva também não é partícula elementar clássica, tá ok? Então, tem que ter cuidado aí quanto a essas denominações, né, e de que forma que elas vão estar dispostas na questão, ok? Então, a questão 1, resposta a letra B. Né? Questão fácil, questão muito simples, ok? Quanto ao entendimento. Já na questão 2, nós vamos ter o seguinte. Marque a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado, certo? Então, a eletrização por letra A, atrito, contato e aterramento. Letra B, indução, aterramento e eletroscópio. Letra C, atrito, contato e indução. Letra D, contato, aquecimento e indução. Letra E, aquecimento, aterramento e carregamento. Então vamos lá. Os processos de eletrização, eles são 3. Isso nós vimos na última aula, certo? Ele é atrito, o atrito consiste, né, de um material ele atritar com o outro, ele passar, né, você passar a superfície de um material no outro, certo? Isso vai ser o processo de atrito e forçadamente vai ter ali um fluxo de elétrons de um corpo para o outro. Quem vai falar quem ganha e quem perde elétrons vai ser uma série que nós chamamos de série triboelétrica. Isso você consegue pesquisar muito fácil aí nos livros didáticos, tá ok? O segundo processo é contato, é um simples toque entre esses corpos, né? Então os corpos, um corpo eletrizado com um corpo neutro, certo? Ou dois corpos eletrizados, quando eles se tocam, nós vamos ter ali a partilha dessas cargas elétricas entre esses corpos, né, que estão em contato, e com isso nós vamos ter um processo de eletrização desses corpos, tá ok? Então nós temos ali o processo do contato. E o terceiro é a indução. O processo de indução, ok? É pelo aproximamento, certo? Nós vamos aproximar, é uma aproximação que vai ter ali entre estes corpos, ok? Então você aproxima um corpo do outro, com isso vai haver ali uma separação dessas cargas elétricas, uma polarização dessas cargas elétricas e a partir de um artifício que nós utilizamos, que é o aterramento, nós teremos o processo de eletrização desse corpo, tá ok? Então, os 3 é atrito, contato e indução, que você irá encontrar a resposta lá na letra C. A letra C, atrito, contato e indução, tá ok? Então, resposta correta, a letra C. A letra A, ele diz o seguinte, ele diz atrito e contato, ok. E aterramento, tem que ter cuidado, aterramento não é um processo de eletrização. O que é o aterramento? Vamos supor aqui que nós temos um corpo, um condutor qualquer. E esse condutor ele vai ser aterrado, ok? Então existe aqui um aterramento a este condutor, certo? O que é o aterramento? Nada mais é do que um fio que vai ser ligado à terra, ok? Por isso que o nome é aterramento, ok? Se o corpo, ele por acaso for um corpo que tem uma distribuição de cargas positiva, certo? Ou seja, mais prótons do que elétrons, ok? O corpo carregado positivamente, no momento em que ele é aterrado, o que é que vai acontecer? Lembram que eu falei na aula, para quem assistiu a aula, lá na aula eu disse que os corpos, né, a natureza, ela sempre tenta trabalhar com equilíbrios, porque o equilíbrio, né, vai fazer com que a natureza gaste menos energia.
Então a natureza quer gastar menos energia. Se ela vai gastar menos energia, ela vai utilizar um modelo que para ela vai ser mais satisfatório de gasto de energia, que no caso é o equilíbrio. O que acontece? Para que se tenha um equilíbrio, esse corpo que é carregado positivamente, da Terra, ele vai puxar cargas negativas para poder ele se equilibrar ou ele se neutralizar. Ok? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai puxar elétrons da Terra para poder ele se neutralizar. Ele vai puxar apenas aquilo que é o suficiente para que ele se torne um corpo neutro. Ok? Então o aterramento para os corpos que têm uma distribuição positiva é desta forma. Mas se eu tiver um corpo que tem uma distribuição negativa, então tem mais cargas negativas do que positivas. Então eu tenho aqui elétrons em excesso, ok? Corpo negativo. Então, fazendo um aterramento neste corpo, nós vamos ter o seguinte, certo? Lembra que a tendência é ao equilíbrio, gastar menos energia com o equilíbrio. Como é que vai acontecer isso? Ele vai puxar cargas positivas da Terra? Não. Lembre-se que no núcleo, no núcleo atômico, nós temos prótons e nêutrons. Então, os prótons eles estão presos ali no núcleo. Quem está fora e tem uma movimentação maior são os elétrons, certo? Então, o que acontece? Então, este corpo, para poder ele se neutralizar, ele vai ter que perder esses elétrons que estão em excesso. Então, esses elétrons, eles irão descer por este aterramento e serão despejados na Terra, ok? Então, despejar essa descarga de elétrons na Terra é justamente para que se tenha uma neutralidade. Feito isso, ele vai despejar só aquilo que é necessário para que ele se torne um corpo neutro e pronto. Certo? Então, desta forma que trabalha o aterramento. Esse aterramento ele é importante para as ligações elétricas que existem nas residências. Okay? Por exemplo, então, se tem uma sobrecarga de elétrons no sistema, ok? Então, para que não se danifique os eletrodomésticos, ou as pessoas elas não venham a sofrer aí com a passagem da corrente elétrica, não recebam um choque, ok? Então, é colocado o aterramento que é justamente para que quando se tem essa sobrecarga, se tenha mais elétrons do que se precisa, então vai se jogar aí esses elétrons na Terra e vai ficar apenas com aquilo que é necessário, ok? Bom, na letra B fala de eletroscópio. O eletroscópio, gente, é um aparelhozinho, pode ser feito até de forma artesanal em casa, que vai medir ali as cargas, na verdade, vai conseguir visualizar esse processo das cargas elétricas de atração e repulsão, tá, ok? Letra D, contato, aquecimento não. Aquecimento ele não é processo de eletrização. Cuidado, viu? Que pode se confundir o aquecimento com atrito, tá, ok? Então vamos para a questão 3. Na questão 3, diz o seguinte: tem-se 3 esferas condutoras, A, B e C. A esfera positiva e a esfera B negativa, certo? Então são eletrizadas com carga de mesmo módulo que a carga aqui, E a esfera C está inicialmente neutra. Então são realizadas as seguintes operações. Primeiro, C com B, mantido a mesma distância, e em seguida separa-se C e B. Toca-se, na segunda passagem, toca-se C em A, com B mantido a distância, e em seguida separa-se C. 3, toca-se A em B, com C mantida a mesma distância, e em seguida separa-se A de B. Qual a carga final da esfera A? Certo? Dê sua resposta em função de quê? Então vamos lá. Então na terceira questão nós temos a esfera A. A esfera A, que é uma esfera positiva, de carga mais Q. A esfera B, que é negativa, também de carga de módulo Q, uma é mais Q, outra é menos Q. E a C ela é neutra. Então,
Então, a primeira passagem vai ser o quê? Vai ser para tocar C em B. Então, C e B vão se tocar e A ela não vai participar desse toque entre elas. Então, nós vamos tocar C com B. Então, nós vamos fazer, ó, a quantidade de carga final de C vai ser igual à quantidade de B. Ó, primeiro toque, que eu chamei de linha, vão ser igual. Isso vai ser igual ao quê? Ó? Carga de C mais carga de B sobre 2. Lembra-se que é só fazer a média, certo? Então, C, né, vai ser igual a de B, porque no contato no final eles vão ser iguais, mesmo módulo e mesmo sinal, não é isso? Isso vai ser igual. A carga C inicial é 0. Então aqui é 0, ó. Mais a B, a inicial de B é menos Q. Então vamos colocar o mais, menos Q, e isso sobre 2, não é? Isso dividido por 2. Então, final de C vai ser igual a final de B, no caso, essa é a primeira, né? A primeira passagem. Vai ficar, ó, 0 mais menos Q é o mesmo que menos Q sobre 2. Isso quer dizer o seguinte, que no final da primeira passagem, a carga C vai ser menos Q sobre 2. A carga B também será menos Q sobre 2. E a carga A? A carga A não foi mexida. Então, vou deixar aqui, ó, carga A, ela continua igual a mais Q. Ok? Continua igual a mais Q. Na segunda passagem, nós vamos ter o seguinte. Toca-se C com A, né? C e A vão se tocar. Então, eu vou tocar, ó, C, mas o C que eu vou tocar já não é mais o inicial, porque o C ele já foi tocado com B. Então, eu vou pegar o valor de C, ó. Então, vai ser Q, duas linhas C, que vai ser o final, vai ser igual ao Q' A, que é a primeira vez que a gente toca A. Vai ser igual, ó, Q' C mais Q de A sobre 2. Ok? Então, essa final de C vai ser igual a esta final de A, que vai ser igual, ó, o Q' C é menos Q sobre 2. Vamos botar aqui, ó, menos Q sobre 2. O de A inicial é mais Q, ó. Então, mais Q. Então, isso tudo sobre 2. Tá, ok? Então, nós vamos ter, ó, Q duas linhas C vai ser igual, ó, que é a linha, isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá, né? Vou fazer assim, ó. Mantenho 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, menos Q dá menos Q, mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes Q dá 2Q. E isso sobre 2, não é isso? Então, Q duas linhas C vai ser igual a Q' A, que vai ser igual, ó, menos Q mais 2Q vai dar Q sobre 2, tudo isso dividido por 2. Ou, vamos fazer logo assim, ó. Esse aqui de cima vai dar Q sobre 2, multiplicado pelo inverso da segunda, que é de baixo, né? Que é meio. Então, vai ficar Q sobre 4. Então, gente, a nova carga A e a nova carga C serão Q sobre 4. E B? B continua sendo menos Q sobre 2, porque eu não mexi nessa última passagem. Na terceira passagem, nós vamos tocar A em B. A e B, ó. Então, vai ser, na terceira passagem, Q duas linhas A, Q duas linhas B, e isso vai ser igual, ó, Q' A, Q' B, sobre 2. Tá ok? Então, vamos lá, ó. A nova carga A vai ser igual a nova B, que isso vai ser igual. Q' A vai ser Q sobre 4. O Q' B, menos Q sobre 2. Então, posso até colocar logo menos Q sobre 2. Tudo isso sobre 2. Então, a nova de A
vai ser igual a nova de B. Então, o mínimo entre 4 e 2, certo? Vai ser 2. 2 dividido por 4, né? Aqui, no caso aqui vai ser 4, desculpa. 4 dividido por 4 dá 1, aqui dá Q. 4 dividido por 2 dá 2, menos Q, né? Vezes menos Q dá menos 2Q. Isso sobre 2. Então, a de A, a nova de A com a nova de B, isso vai ser igual. No caso, vai dar mais Q, menos 2Q, dá menos Q, dividido por 4, tudo isso sobre 2. Então, para facilitar aqui, nós vamos fazer logo assim, ó. Então, a nova de A com a nova de B, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar menos Q sobre 4. Então, a última de A, né, a nova carga de A, tá certo? Vai ser menos Q sobre 4, tá ok? Quer dizer, desculpa, menos Q sobre 8, só tem um errinho bem aqui, ó. Bem aqui é 4 e eu coloquei 2, ok? Então, neste caso aqui, que é 4, 4 vezes 2 dá 8, né? Só essa correção. Então, no caso, a letra D, menos Q sobre 8, tá ok? Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.